chamo José Zanini Caldas Filho, nasci em São Paulo, em 1954, em abril, dia 13. Eu vim para São José, na minha família volta para São José, meu pai, minha mãe, para quando ele monta a fábrica de móveis Z aqui na Avenida Rui Barbosa. Então era um terreno que foi cedido pela família Gomes, e hoje em frente à Cooper. Ali funcionou a fábrica de móveis. Então mas continuamos morando lá, mas meu pai se transfere para cá para fabricar esses móveis que ficaram conhecidos no Brasil. E depois disso a gente volta para São Paulo novamente, fica lá. Eu venho definitivamente nos anos 60, né, para cá. E aqui fico até para estudar na casa do meu avô e tal. E venho, e aí entro na faculdade aqui. Meu pai já estava no Rio trabalhando. Na verdade eu entrei lá e depois, como eu passei na FAU aqui, eu preferi fazer a FAU aqui, que era muito mais, um ensino mais moderno, né? Na época uma faculdade, nem sei como é que eu posso explicar, de vanguarda, né? Um ensino super diferenciado. Então eu preferi, volto para São José e passo a estudar na FAU de São José. E aí aqui eu fico, né, com essas indas e vindas. Me formo e volto para o Rio. E depois, quando meu pai vai presidir o DAN, que hoje é a IBDF, ele passa a ir para Brasília e eu volto do Rio para São José novamente. Aí eu conheço minha esposa e acabo ficando por aqui, mas mantendo toda essa logística que a gente tinha, de projetos no Rio de Janeiro, projetos na Bahia e em Brasília, mas eu me estabeleço em São José. Na verdade, meu pai sempre foi um filho de um médico baiano, um baiano também, né? E que adorava a natureza, e vem para São Paulo com a família, porque meu avô vem trabalhar no interior de São Paulo com medicina, e meu pai aqui começa a desenvolver essa coisa de mexer com madeira, com maquete, e começa a fazer os projetos de grandes arquitetos em São Paulo. E aí vem parar em São José porque ele precisava fazer a maquete do Maracanã. E não tinha um lugar em São Paulo que ele pudesse fazer, que era uma maquete bem grande. E ele é indicado para vir a São José pelo arquiteto Oswaldo Bracht, paulistano Oswaldo Bracht, que conhecia a família Trunco, e meu pai, por não poder fazer no Depósito do Brasil lá em São Paulo, vem fazer no Depósito do Brasil de São José. E aqui ele desenvolve amizade com uma série de pessoas, a família Vaz, família Gomes, e como era uma pessoa muito extrovertida, e cria um vínculo com a cidade que inexplicável. Uma cidade pequena, que tinha como tratamento de tuberculose como principal atividade. Não tinha nenhuma outra atividade que não fosse a de cura da tuberculose. E aqui ele fica. Tem versões que meu pai vem curar a tuberculose aqui. E eu não tenho nada contra a tuberculose, nunca tive. Porque minha mãe teve problemas pulmonares. Então, por que eu ia ter? Se alguém fala, o Zanini veio para São José porque ele era tuberculoso, eu não vou ter. Porque tem várias pessoas famosas, banqueiros, que moraram aqui, você sabe, e que eram tuberculosos, tá? Não preciso citar nome, e aqui vieram e se curaram. E meu pai veio para cá e há essa versão. Então, uma vez até eu, com um desses autores de história, que estava escrevendo sobre ele, eu até contestei, falei, como é que um sujeito que vem trabalhar com madeira, numa madeireira, que serra madeira o dia inteiro, pode ter trabalhado fazendo uma maquete, que a gente tem foto disso, e tendo tuberculose.
Quer dizer, né? Ah, colocaram um ar-condicionado, mas o ar-condicionado naquela época custava o preço de um avião. E o sujeito ia pôr o ar-condicionado numa marcenaria para o Zanini fazer uma maquete? Não. Então, você tem essas coisas que... esse mito que eu acho que fica num livro, fica uma coisa que floreia e até fica uma história mais romantizada, né? Ele conhecia o Rino Leve porque ele também trabalhava, fazia serviço para o escritório do Rino Leve. Ele fazia serviço de maquete para o escritório de várias pessoas. Eu, por exemplo, quando eu era pequeno, a minha casa em São Paulo era frequentada pelo Oscar Niemeyer porque tinha que fazer as maquetes desse cara, do arquiteto. O Copan, outra que foi feita, o Conjunto Nacional na Paulista. O Copan, eu me lembro que era quase do meu tamanho, eu era pequeno. Então a relação do escritório do Rino Leve com ele era o conhecimento que ele tinha, né? E depois ele também fazia a parte de paisagismo. Aqui, lá em São Paulo, bastante paisagismo ele fez, do Anhangabaú, de algumas praças, algumas casas. E aqui em São José ele faz o paisagismo que tem em artigos do Vale Paraibano e do Agora, da Praça Afonso Pena. Que a Praça Afonso Pena não tinha, só recebia circos e parques de diversão. E ele propõe ao prefeito Orlando Campos de fazer o paisagismo da praça, de graça. Tem um artigo do Dr. Orlando que ele, porque não sei quem escreveu, uma vez no jornal, nos anos 70, eu acho, 80, sobre a praça, chamava Jardim do Gregório, né? Porque o Gregório era o cara que ajudou o meu pai a buscar as plantas para trazer para a praça. E o Gregório fica como o jardineiro apaixonado pela praça. Então o doutor Orlando pega e fala, tudo bem, Zé, eu não tenho dinheiro, a prefeitura não tem dinheiro, e você me dá um caminhão e alguns homens que eu me viro. Esse foi o acordo. Tanto que o doutor Orlando escreve no artigo que ele coloca, como testemunha disso, essa relação que existiu entre os dois. Então daí nasce aquela praça que hoje já está desenvolvida, com um lago, com uma série de coisas que já foram transformadas, mas alguma não, a maioria das árvores, das plantas que tem lá, são da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira, que ele ia buscar, passava dias lá. Então a gente era pequeno, eu era menininho, e ele sumia 2 dias, porque ele estava pegando bromélia, orquídea e folhagem, mudas de árvore, no que se transformou a Praça Afonso Pena. Interessante é um loteamento que a gente chama, na verdade chama de Esplanada. E na verdade o nome dele é Jardim América, Nova América, que é a Avenida Anchieta, a Fernão Dias, a outra do fundo que é Bartolomeu, não me lembro o nome, acho que é Bartolomeu Guimarães, não sei. E a outra Pascoal Moreira. Essas 3 ruas, Benedito Silva Ramos só um pedacinho. É a primeira fase do... Não, lá começa a primeira fase do Esplanada. O Jardim Nova América, ele era tão moderno para a época, que hoje isso politicamente incorreto seria. O que eles criaram? Eles criaram um bairro com a rua Anchieta, aí você tem uma área verde hoje, e depois você tem a Fernão Dias, uma outra área verde, e a Pascoal Moreira, né? O que era essa área verde? No projeto original era a rua de serviço. O que eles queriam com isso? Eles queriam deixar que as ruas de Anchieta e essas que tinham nome, fossem as ruas de circulação dos proprietários. E essas áreas verdes, que seriam as ruas de serviço, onde iam circular o caminhão de lixo, o caminhão do gás, o caminhão sujeito da água, tanto que até hoje os relógios de hidrômetro de água são virados para a área verde.
E aquela rua também talvez fosse para a circulação dos empregados, jardineiro, empregada e tal. Então isso era, na época era normal, hoje é como a gente fala, segregar, né? Seria segregar. Mas esse bairro começa assim, é o Jardim Nova América, que ainda chama Jardim Nova América, que é confundido com o Esplanada. Na segunda fase vem o Esplanada, né, com uma outra visão de loteamento, não como essa primeira, né? E a parte, o que se torna moderno é que ali, a primeira casa da rua era a casa da família Pontes, projeto do Zanini também, que era uma casa que tinha um projeto super moderno, foi demolida alguns anos atrás. E outras casas começaram a ser feitas também na arquitetura moderna, aqui, com outros arquitetos, como o Luiz Erasmo, o Willy Pecker, né? Mas ali era resíduo da fazenda Sinimbura, que era a fazenda do meu bisavô, que vende para a família Martins nos anos 40. A família Martins era do Paraná, fabricante de prego, tinha um tipo de uma metalúrgica. E o seu Sinésio vem para cá, eu acho que eu não sei se é o pai dele que compra a fazenda, que abrange toda essa várzea, né? A várzea de cá era dos Gomes, a várzea de lá era da família do meu bisavô, que era o Coronel Zé Domingues de Vasconcelos, que é avô da minha mãe. Meu avô materno chega aqui em 1918, mas a minha avó nasce aqui. O pai dela nasce aqui. Eu sou a quinta geração, eu não sou, né? Não sei. Mas eu só nasci em São José, mas eu seria a quinta geração de joseenses, quinta. Então você vê, minha avó, meu bisavô, minha mãe, minha avó, meu bisavô e meu trisavô, que é o Major Antônio Domingues. Meu bisavô, que era o Coronel Zé Domingues, mas considera coronel porque ele tinha o título da Guarda Nacional, aí já é uma outra história. E ele foi prefeito 2 vezes da cidade, e num dos mandatos ele implantou o zoneamento na cidade. O primeiro zoneamento de São José foi implantado no governo dele. Então essa preocupação com a cidade já vem desde a família da minha mãe, preocupação com o zoneamento, com a organização da cidade também, e da família do meu pai, que é lógico que ele era interessadíssimo nisso, né? Eu tenho uma ligação afetiva com o Vale Paraibano muito grande, porque eu venho para São José, na época que a fábrica de móveis se transfere, eu venho para cá com um menino, com 6 anos, e passo a conviver com esse meu tio, que tinha sofrido um acidente de automóvel, com 18 anos, e ficou paralítico, da cintura para baixo, ele não tinha movimento. E era uma pessoa muito comunicativa, que lia muito. Bom, naquela época ler acho que era normal. Meu avô compra do Chico Triste, um jornal que existiu em Caçapava, que já chamava o Vale Paraibano, e pelo relato que eu ouvia, é que lá em Caçapava ele não chegou a circular. Ele deve ter circulado como um jornal mensal ou semanal. Aí meu avô, o materno, João Lopes Simões, compra o jornal e transfere o jornal para São José. E meu tio, que a cidade chama de Edivar Simões, na verdade é Eduardo, né? E meu tio Eduardo começa a tocar esse jornal e passa a ser diário. O jornal passa de circulação diária aqui em São José, no Vale. E era um jornal combativo, que atacava o prefeito, atacava não, ele fazia o papel dele, né? O prefeito, o governador, não importa de que estado. Chega a arrumar problema até com aquele sujeito, Tenório Cavalcante, e com outros políticos na época. E o Tenório Cavalcante vem a São José. A direção do jornal era num quarto, porque meu tio ficava numa cama, né?
e ele só funcionava da cintura para cima. Então os móveis eram, que meu pai fez também, entravam por cima da cama, máquina de escrever, telefone e tal. E ali era a diretoria, a redação do jornal funcionava lá, nesse quarto, a casa do meu avô. E a cidade toda frequentava isso aqui. E a oficina do jornal era onde hoje é o churrasquilo, ali na praça, em frente à Faculdade de Direito. Isso. Então você vê, um jornalzinho de São José, jornal pequeno, conseguia fazer pessoas do calibre de um Tenório Cavalcante, do Jânio Quadros, a ficarem preocupados e processarem ele. Então essa história do Tenório, o Tenório vem a São José para tirar satisfação, porque ele era o cara da tal Lurdinha, né? Andava com a metralhadora, é um deputado carioca. E aqui quando ele chega, ele se depara com o dono do jornal numa cama. E em vez de ter uma reação que talvez ele viesse, não sei, isso eu E aí o que acontece? Ele começa a conversar e passa a ser entrevistado pelo meu tio. O que eu acho interessante, assim, esse cara, de uma cama, ele provocava várias coisas na cidade, na região e no estado, né? Com um jornal de uma cidade que não tinha quase projeção nenhuma. Do meu pai eu tinha referência, porque quando eu era pequeno, essa coisa da maquete e tal, sempre foi uma coisa que me deixava... eu gostava daquilo, de também imitar, não sei se era imitar o quê, eu gostava de fazer também. Então é uma das coisas que eu, ainda hoje, se eu pegar para fazer, me é prazeroso e eu faço bem até. E na época, meu pai não era arquiteto, meu pai era maquetista. Ele passa a ser arquiteto já depois de eu querer fazer essa faculdade. Por quê? Por causa da relação das pessoas com que a gente conviveu. Eu convivi com o Sérgio Bernardes, com o Oscar Niemeyer, não muito, mas com outros arquitetos, né, que frequentaram a casa, que se tornaram mais amigos, mesmo aqui em São José. Meu primeiro emprego, eu tinha 14 anos. Meu pai ainda não se intitulava arquiteto. Nessa época, meu pai, em 68, 69, ele estava, em 68, que estava em Brasília ainda, com uma loja, que ele tinha uma loja de plantas lá. E ainda não estava envolvido com arquitetura. E eu, como gostava de desenhar e tal, e também por meu tio, que eu chamo de Edward, o Edivar, ele também gostava de desenhar, e eu aprendi a fazer e ver revistas, coisa que era normal na casa, né? Porque eu não sei como era as outras famílias, mas a minha casa era sempre livros, por tudo quanto é parte, revista, de publicação de arquitetura e tal. E a questão dos móveis também remete à arquitetura. Bom, aí eu estou falando do meu primeiro emprego. Eu, com 14 anos, meu avô pega e fala, não, vou falar com um arquiteto que a gente conhece, você vai trabalhar com ele. Aí eu fui trabalhar, eu tinha 13 para 14 anos, no escritório do Luiz Erasmo Moreira, que era lá no edifício Cinelândia. Era um arquiteto, foi professor da faculdade que eu estudei, e era um arquiteto de São José com bastante trabalho, e moderno, né? Um trabalho bonito e moderno. E ali, esse foi meu primeiro emprego como arquiteto, numa área de arquitetura. Meu pai começa em 69, volta para o Rio em 68 e começa a projetar lá casas.
E em no final de 68 ele começa a construção daquela casa no Joatinga que fica famosa, porque ele usa num processo novo para a época materiais de demolição da parte que estava construção. Eles estavam modernizando o centro do Rio de Janeiro, que foi um pecado, né? Demolimos o Senado, um monte de prédios antigos e tal. E ali, aquele material era jogado fora. Quer dizer, ladrilho hidráulico, portas lindas, enormes, telhas, aquelas telhas feitas na coxa, né? E ele pega esse material, como ele tinha que construir uma casa para a família, ele pega esse material e faz aquela casa no Joatinga, que é um terreno barato, ninguém queria morar porque era um penhasco, né? Uma casa com desenho super moderno, mas com um material que saiu lá dos prédios do século XVII, XVIII e tal. E nisso desperta interesse em outros arquitetos, né? Como Lúcio Costa, que já era conhecido. Lúcio Costa vai, eu tenho isso em foto, vai ver uma das obras lá na Joatinga e fica encantado com aquilo. Porque ele também tinha desenhos modernos, como você vê o plano piloto de Brasília, do Lúcio, tá? O hotel e uma série de prédios que tem em Brasília também, moderno. Mas ele também tem um lado que ele faz, projetos como esse que foi desenvolvido, que é o Hotel de Ouro Preto, que o Lúcio Costa fez, que remete aos prédios do século XVII, das fazendas e tal. Então aí ele vai também conhecer a casa, que é essa casa da Joatinga. E começa esse movimento. E meu pai estava desenvolvendo um tipo de construção, usando material que já tinha sido, né, utilizando esse material que ninguém queria, para baratear o custo da construção e assim fazer com que desenvolver um novo método para as pessoas terem acesso à casa própria. Bom, o que acontece? Ele nessa coisa de fazer isso, o mercado descobre esse tipo de arquitetura e acontece os caras milionários, ricos do Rio de Janeiro, começam a querer que o Zanini fizesse casa para eles. Então naquela rua ali, que é a rua Zé Pansetti, que é o condomínio, hoje virou condomínio, mas não era, começa aqui em cima na Joatinga e desce até embaixo na Barra ali. Então ela tem dois nomes, Zé Pansetti, Escadinha, Flores, Nel, e a casa está ali, estava ali. Com isso, o que acontece? Aí vem fulano, Zanini, eu quero uma casa, que você faça uma casa. Eu vou comprar um terreno aqui. Aí compra o terreno e faz. Aí começa, aí vem as pessoas mais famosas e começam a fazer também. Então aquilo que ele estava preocupado passa a ter, na arquitetura nacional brasileira, ter um destaque. Zanini, arquiteto, fazendo isso. E as revistas começam a dar um destaque em cima desses projetos que eram bem elaborados, super detalhados, muito bonitos por sinais. Né? E ele começa, então, essa fase da arquitetura, quer dizer, eu decido fazer arquitetura antes dele se tornar um arquiteto que ele era conhecido. E o pessoal acha que eu passo a decidir a ser arquiteto em razão dele ser arquiteto. Não, ele é o contrário. Mas é a primeira vez que estou falando sobre isso. Eu costumo falar com meus amigos, tá? O Ricardo, tá? A gente costuma conversar sobre isso. O que me levou a procurar arquitetura, está certo que foram as maquetes, que é uma maneira de se projetar, fazer arquitetura. Que com a maquete você corrige todos os erros que um projeto possa ter, né? Então, é a hora do arquiteto, como o Lúcio, como Oscar Niemeyer, Sérgio Bernardes, é uma hora, até eu também já fiz muito isso,
Então eu faço um projeto na prancheta, que agora eu faço no computador, mas eu fazia na prancheta, fazia a maquete logo em seguida. Quando eu começava a fazer a maquete, eu já começava a perceber o volume, o que aquele projeto que estava em papel estava se transformando. E ali eu já vi alguns erros que lá na prancheta você não consegue observar. Então é uma maneira de você visualizar o seu desenho, começa a tomar forma e fazer as correções necessárias. Hoje você tem a maquete em 3D, mas ela não te dá, para os novos arquitetos, ela não vai dar a visão que dava, que ainda dá para os arquitetos que fazem a maquete física, né? E não a maquete eletrônica. Então a maquete física, ela te dá, você está em contato com ela, você está mexendo, você está desmontando. Então você percebe que você errou, não é que errou, que aquela solução que você achou que existia lá no papel ou na tela do computador, você fala, isso não dá certo. Mas você só descobre isso na maquete física. Por que os grandes arquitetos faziam maquete? Sempre quiseram. Porque é onde ela era apresentada para o público, porque é difícil uma pessoa, um leigo, enxergar num papel cheio de linha, que é gozado, porque eu gostaria de enxergar como eles veem o desenho, que muita gente não consegue ver, a maioria não consegue ver, é um emaranhado de linha, né? Então eu gostaria de enxergar daquela maneira que eles enxergam, para poder entender melhor, mas não. Então quando você quer que um cliente entenda, você faz a maquete, você apresenta o desenho, e depois de um fala, isso aqui é isso, tem essa medida, assim, essa, tá aqui, ó. Esse é sua fábrica, esse é o seu escritório, ou esse é a sua casa. A discussão do projeto é completamente diferente. A fábrica de móveis é interessante porque na maquete, quando fez a maquete do Maracanã, eu tenho uma foto que tem o seu Helmut. O seu Helmut ajudava meu pai na parte da maquete lá no Depósito Brasil. Então, o meu pai se associa à família, ao Dr. Pontes, mais ao seu Paulo, e montam a montam o móvel, eu já estou pensando na HS. Montam o móvel Z aqui na Rua Barbosa, e o seu Helmut é o gerente, que hoje seria um diretor, mas era o gerente da parte da fábrica toda. Então aí o que acontece? Essa linha de móveis foi criada justamente porque estava aparecendo em São Paulo a construção de edifícios, porque antes só havia edifícios para a classe média, não existia classe média, só para os ricos. Então você não tinha edifício popular ou para a classe média que estava nascendo. E começam a aparecer os apartamentos menores, né? Então a preocupação foi fazer um móvel que pudesse ser vendido desmontado e a pessoa montasse lá. Só aí, ó, o assento pronto, o encosto pronto, os laterais. Então você tem uma das cadeiras, você consegue perceber, que ela tem algumas delas, as laterais, em madeira naval, que foi desenvolvida pelo PT, a pedido do meu pai, foi desenvolvida uma cola e eles conseguem desenvolver uma madeira mais resistente não à água, mas mais resistente à umidade e tal. E com isso ele começa a fabricar essa linha de móveis popular, que seria popular. E de novo não, acontece pela primeira vez a cair no gosto das pessoas de renda. E essas pessoas começam a comprar os móveis Z. Então a coisa, em vez de se popularizar, fica um móvel para a classe alta e que começou a comprar, desfazer dos seus móveis coloniais e a usar esses móveis modernos. Tem famílias de São Paulo que passam a projetar casas utilizando essa linha de móveis modernos. E essa fábrica fica em São José,
E meu pai sai da sociedade por desavença econômica entre sócios e tal, mas e pega e sai. E no ele sair, ele leva com ele todos os projetos desses móveis, detalhes e tal. E ele mesmo fala, até o Alexandre é testemunha dessa fala dele, que ele faz uma pilha e põe fogo porque ele não queria que ninguém mais fabricasse os móveis com com o nível de detalhamento que ele fazia. Então a fábrica ainda continua, mas você pega alguns móveis que eles fabricaram depois, fase depois, posterior, e você nota que a estrutura do móvel precisava já de algumas peças de alumínio para ele poder ficar rígido. Eles tinham uma leitura, mas lembravam alguns marceneiros, mais ou menos do desenho do Zanini, e começaram a produzir peças. E essas peças, depois eles resolveram, falaram, não tem mais como fazer. E resolveram fechar. Mas eles ficam um período fabricando um móvel semelhante, mas que de bater o olho você sabe que não é, né, o móvel. E o seu Helmut abre uma grande marcenaria, uma fábrica ali na Nelson Dávila. Eles chegaram a ter loja em Brasília, em São Paulo e aqui em São José, 2 lojas. Depois foram lá para Tamoios, depois mais para trás da Tamoio ainda, lá perto de Santa Bárbara, né, na fazenda Santa Bárbara, eles ficaram lá. E lá fechou. E essa é a história da linha de móveis São José. O que é interessante da Móveis Z, que ela já existia, e o Marechal, na época o Marechal Montenegro, acho que era coronel, né? E ele conhece esses móveis, eu não sei, eu não me lembro mais aonde ele conhece. Aí ele procura, fala, de quem é esses móveis? Esse móvel é do Zanini. E é o mesmo que fez as maquetes do CTA, do ITA e tal. Então eu quero esses móveis para o CTA, para o conjunto residencial do CTA. Isso está registrado no livro do Fernando de Moraes sobre Montenegro. Então, e é um texto grande, uma parte grande do livro que fala sobre como ele conhece o Zanini, Montenegro. E é uma pessoa que eu conheci, que eu convivi com os filhos dele, com o Fábio, com alguns filhos do Marechal, até depois, quando ele estava no Rio já, né? Eu cheguei aí na casa dele no Rio de Janeiro com o Ricardo, da família do Brigadeiro Moraes, o Ricardo Rilf, e a gente foi visitar o Marechal, né? Que é o cara que incentivou, né? Você vê, todas as casas do CTA, todas, desde o professor, do ITA, do pesquisador, do militar mais graduado até o militar menos graduado, todas elas tinham móveis da fábrica de Móveis Z. Eu gostaria que São José tivesse um transporte coletivo de qualidade, né? Como muitas cidades não do Brasil têm, e a gente poderia ter tido, né? De qualquer maneira, né? E nos anos 80 eu estava envolvido na política e a gente tinha sugerido ao prefeito na época, que era o Robson Marim, de colocar uma linha experimental de ônibus elétrico. E nós fomos numa fábrica em Cotia, eu fui, conversei com a diretoria da fábrica, apresentei, e os caras desenvolveram um projeto assim, para implantar em São José uma linha de ônibus elétrico, que atravessaria o centro. Então, em 83, a gente pensava em criar bolsões de estacionamento ao longo de algumas avenidas que seriam perimetrais da cidade, e lá desses bolsões sairiam linhas de ônibus elétricos, como tem aquelas BRT, né, que funcionaram, antigamente funcionava com um bonde,
na Europa, na Bélgica, em vários países, a gente pensava naquilo, atravessar o centro da cidade, no meio do calçadão, transformar, o plano da gente era, o estudo que a gente estava fazendo, era transformar a Rua 15 num calçadão com uma linha de ônibus elétrico ali, ou qualquer que fosse, mas que fosse elétrico, né, ia ser o primeiro. A gente queria que não ia ter custo para a cidade, tá? Mas isso não aconteceu. Eu acredito no planejamento, claro que eu acredito, mas com pessoas bem intencionadas. Nós temos uma cidade que nos anos 70 não era ditadura, era governo militar. O Sobral era militar, mas ele teve uma preocupação em contratar o escritório do como é que chamavam? George Villain, o George Villain, né? E contrata ele para fazer um plano diretor de São José, que é um embrião do anel viário. Bom, eu espero para São José uma cidade com uma nova leitura com relação à população, ao ser humano, né? E depois que se desenvolva em função do que a gente está aqui. Aqui não tem um automóvel, não tem nada, é só as pessoas desfrutando do que a vida pode dar de melhor, que é o convívio entre nós, né? Entre as próprias pessoas. É isso que eu quero para a cidade. Uma cidade mais humana, né?